Buenos días a todos. Yo soy Renato Nobre. Yo soy un consultor de innovación. Yo soy brasileño. Estoy trabajando en Google Cloud hace más o menos 2 años, a 20 años en el mercado de tecnología. Me gustaría de agradecer esta oportunidad con un grupo EPM de hablar a un tema que es una pasión, que es sobre innovación. En este contexto, gustaría acá con ustedes ahora a empezar, ¿no? Y a empezar compartiendo algunos conceptos claves en el proceso de innovación, ¿no? Porque tenemos que, en las empresas, en el mercado, fortalecer esta cultura de la innovación. Entonces, necesariamente necesitamos a pensar y definir o que es innovación para el grupo EPM, para todo el país, ¿no? Y que de qué formas podemos a trabajar de manera conjunta como una vista de ecosistema. Y el título de nuestra charla de hoy es una provocación, ¿no? Porque es de producto hacia ecosistema, el camino para la innovación. ¿Y por qué esto? Porque estamos acostumbrados a generar servicios y productos para el mercado. Pero hoy, con la tecnología que nos permite a llevar a cabo conexiones entre empresas, ¿no? Hay tecnologías como inteligencia artificial, hay tecnologías como blockchain, hay tecnologías como que se llaman de APIs para conseguir monetizar datos, ¿no? Y estos datos están presentes en todos los ecosistemas. Dentro de este contexto, gustaría de poner cuatro principales puntos acá, ¿no? Lo primero parte, hablamos de innovación, o qué es, que es bastante importante definir o qué es innovación y cuáles son sus distintos tipos. Después, hablar un poco sobre esto principal tema de nuestra charla de hoy, que es la jornada de productos para ecosistema, cómo cambiar un poco este mindset, este punto de vista. Después, en la parte de cierre, una parte de la tecnología como un habilitador para cambiar este mindset, para cambiar este punto de vista. Y una parte tan clave, o más importante es la parte de cultura, o sea, cómo la parte de cultura organizacional está influenciando este proceso de innovación, de salir de un punto de vista de productos que estoy llevando al mercado, llevando para a sociedade, para os cidadãos todos, apalancado por la cultura. Lo principal o tema inicial es algo que puede parecer simples, puede parecer sencillo, pero no lo es, porque la innovación per se no es un evento. Vamos a crear una solución, después de aquí a 6 meses vamos a crear un otro producto, un otro servicio, arreglar una nueva forma, una forma distinta de poder trabajar, ¿no? Es decir que innovación no es un evento, es un proceso. Se é um processo, posso ter um conjunto de entradas, que pode ser insights ou ideias, e um conjunto de saídas, que são outputs, que seriam ideias e produtos e serviços novos criados para a sociedade, para o mercado. E tenho que fazer isto de maneira sistemática. Ou seja, como estou acostumado a hacer processos de contabilidade, estou acostumbrado a hacer processos de marketing, de captura de clientes, de serviço ao cliente final, de instalação em campo e todo esto, na verdade, a inovação também tem que ser encarada como um processo, não? Que possa manejarlo de maneira sistemática. E, em geral, onde é que se empieza este processo sistemático de la inovação? Por uma necessidade. E esta necessidade pode surgir de uma forma interna dentro de qualquer corporação, dentro de, por exemplo, de grupo EPM, de uma parte específica de utilidade, de energia, de água, lo que seja. Posso tomar en cuenta cosas que no controlo. Por ejemplo, los avances tecnológicos que existen en el mercado de tecnología, como tenía comentado antes, posso tomar provecho de estas, ¿no? El entorno empresarial. Nosotros pasamos y aún pasando en Brasil, en Colombia, en todos los países, este momento pandemia y post-pandemia. Y cómo esto impactó las organizaciones, ¿no? Cómo esto impactó los clientes consumidores de los servicios que tiene hoy Grupo EPM. Los cambios de la necesidad
incluso por este cambio de este entorno empresarial o entorno de la sociedad. La competencia, por más que, por ejemplo, en Grupo EPM temos servicios de utilidad, en un cierto sentido, cuando tomo algunos ejemplos acá de Brasil, hay empresas que están distribuidoras de gasolinas, por ejemplo, se empieza a tener motocicletas y coches eléctricos, ¿no? Entonces, pensando en momentos de transporte o en concepto de movilidad, estamos pensando que cada sector está sufriendo una competencia intensificada. Entonces, estos 4 tipos de cosas dicen para las organizaciones, tengo que mudar, tengo que crear algo distinto, tengo que enganchar al cliente de manera distinta. Este autor, como tenía comentado, son 4 fuerzas externas a una empresa. Pero hay un otro autor, en el caso que se habló dentro de MIT, que habla que tiene esta teoría de las fuerzas futuras o fuerzas externas, sobre infraestructura, sobre gobierno, geopolítica, economía, parte de salud pública, demográficos. Cada uno de estos conceptos ou destes contextos estão influenciando o ponto de vista de la necessidade de inovação. Ou seja, não são só 4, mas há conjunto mais grande de que está mostrando para as empresas que necessitam a inovar. Dentro deste concepto, podemos afirmar que a criação de la inovação é um processo de criação de um estado futuro, não? Entonces, tengo un estado actual en mi organización, en el mercado, en un contexto específico, en un ecosistema. Tengo las tendencias, incertidumbres, economía, tecnología, competidores hoy. Esto está me forzando a un cambio. Y toda la innovación se pasa por un cambio de negocios, de cultura, ¿no? Si estamos hablando de cultura, estamos hablando de personas que crean las innovaciones para personas. Y este estado futuro, en general, qualquer organização, independente de seu setor público ou privado, aumento de ingressos, redução de custos, mitigação de riscos e o impacto social. Então, dentro deste contexto, no final do ano passado, Google Cloud e mais Oxford Economics hecho uma survey, uma búsqueda com alguns clientes dizendo quais são suas próprias quais são suas próprias prioridades que tienes em um contexto. Necessito melhorar na eficiência operativa de meu negócio, fazer mais com menos. Preciso resolver problemas generais, como, por exemplo, câmbio climático, direitos humanos, saúde e segurança. Tenho que conseguir mirar e manter al dia com os competidores, não? Preciso melhorar o compromisso e a produtividade de meus empregados, que são meus colaboradores, não? E também 20% ser um líder na indústria, ou seja, tratar o cliente de uma forma distinta. Então, é pouco que este destino, este contexto de aumentar ingressos e redução de custos e mitigação de riscos, há distintas prioridades em cada momento do processo de la inovação. Neste processo de inovação, se podemos dividir, posso cambiar este estado futuro de la tecnologia. Nós acá em Google temos a tecnologia para apoiar em distintos tipos de projetos, ¿no? Pero a tecnologia é base, junto com pessoas que vão implementar. E estas melhorias vão se passar eficiência operativa, novas formas de criar compromisso com o cliente e inovar em modelo de negócio. E algumas perguntas que podemos pensar, e na verdade há uma frase muito interessante que eu escutei uma vez, que é: o que muda o mundo são as perguntas e não as respostas. Então, em todo o projeto de inovação, temos que escutar e pensar e refletir de forma com clientes e para clientes o porquê estamos fazendo. Como vamos operar de maneira diferente? O que vamos a melhorar? Que risco e problema estamos procurando tentar quedar resuelto, não? E como vamos medir este projeto, não? O impacto principalmente deste projeto. E este chart que mostra acá, nos imagina a todos acá, que no início de um projeto de inovação, deste processo de cambio, é um processo com incertidumbre. Alguns autores chamam isto de fuzzy front-end, ou seja, é pouco caótico. Em geral, os projetos que são de
no de la tecnología disruptiva, pero de crear una solución que no existe en el mercado, tengo que mapear cuáles son estas incertidumbres, porque a lo largo del proyecto de innovación tengo que reducirlos. Entonces, por esto que en un proyecto de innovación, en el inicio, voy a invertir bastante tiempo y hacer un research, hacer una, no una encuesta cuantitativa, pero observar y hablar con las personas que son estos usuarios, ¿no? Crear un concepto de esta innovación, donde voy a tener más claridad y ahí voy a poder implementar esta innovación. Si tomamos en cuenta, hay distintos tipos de incertidumbre y de la forma en el inicio del proyecto, tenemos que es una incertidumbre tecnológica, va a funcionar o no, es una incertidumbre del mercado, o cliente va a querer utilizar o no, es comercial, ¿cuál va a ser el precio de este nuevo servicio? Na parte social ou regulatória, posso fazer esta inovação e levar ao mercado uma aplicação que hace intercâmbio de moedas de um certo tipo de coisa? Ah, não é permitido, é um ambiente regulado. Então, é a parte do comportamento, a parte organizacional, será que vou ter a estrutura suficiente para suportar o alcance tão positivo desta inovação? Então, estes tipos de incertidumbre que há uma definição acadêmica, como estou mostrando acá, é interessante, é importante no início de cada projeto de inovação. E se hablamos inicialmente que é importante tipificar a inovação, posso definir produtos que son bienes y servicios, o sea, bienes que son productos tangibles, ¿no? Y los servicios que no necesariamente una banca, un servicio de agua, de salud, no es algo tangible. Puedo tener interacción con artefactos tangibles, pero en general puede ser un servicio. Posso mejorar um processo interno de uma organização ou, com esta inovação, apalancar uma inovação de processo de meu cliente. Una parte organizacional. Entonces, en proyectos de innovación es muy común llevar a cabo los squads, que son grupos multidisciplinarios para entregar un proyecto. Puedo innovar en soporte de marketing, ventas y postventa, y puedo innovar en modelo de negocio, ¿no? Entonces, para cada tipo de innovación, puede tener un tipo distinto de incertidumbre y una forma específica de apalancar este tipo de innovación. Posso fazer esta participação de meu cliente ou meus provedores de uma forma de inovação aberta, como se diz em termos em inglês de Open Innovation, ou na forma mais cerrada. Vou desenvolver tudo internamente, sem a participação principalmente do stakeholder principal, que é o cliente, não? Então, posso fazer um processo mais cerrado. O grado de inovação pode ser incremental, melhorar algo que existe, ou algo mais disruptivo ou radical. E, em geral, quando falamos de uma inovação radical, ela vai a cambiar um comportamento do cliente e criar um ecossistema, não? Então, por exemplo, de Play Store ou de Apple Store, ou o próprio artefato de um teléfono smartphone, mudou o comportamento de clientes, pero además de esto, no fue el cambio del comportamiento que utilizamos esta innovación tecnológica, pero se creó un conjunto de nuevas empresas, o sea, innovación disruptiva, aquella que va a cambiar el comportamiento del cliente y va a crear un ecosistema de negocios. Y el abordaje puede ser que se llama causation o efectuación o effectuation. A diferença entre eles é possa poner um target, um objetivo final e levar a cabo e comprar e implementar estas ideias para entregar isto, ou a efetuação é com base em que tenho hoje. Quais são os distintos cenários? Então, em geral, há uma búsqueda acadêmica que dizendo que parte das empresas já previamente estabelecidas utilizam este causation, casi que um norte fijo. E as startups, as empresas emergentes, muitas vezes estão utilizando esta efectuação. Ou seja, seria bueno os dois implementarem estes dois tipos de abordagem. Dentro de Google, e aí invito a todos a depois a descobrir este site que se chama x.company. Dentro de Google, a inovação incremental chamamos 10% e a inovação radical chamamos 10x, ou 10 por.
porque esto significa una forma de mindset de quedar resueltos los problemas y ustedes después van a poder mirar en este website, x.company. Hay distintos proyectos que, por ejemplo, no es sobre coche autónomo, pero es reducir una gran cantidad de muertes de accidentes de coches hechos por mejores humanos. Hay acceso a generación de energía, hay evaluación de células contra cáncer. Entonces, y este tipo de mindset, este punto de vista de 10x o de pensar 10 por, procuramos levar na implementação dos sistemas que leva Google, por exemplo, Google Cloud para o mercado, e como vamos levar isto para vocês, não? Em projetos que possam, por exemplo, estar trabalhando com todas as pessoas que sejam de grupo EPM ou não. E este pensamento de 10% para 10 por ou 10 10x, temos que pensar, não? Buscar grandes problemas para quedar resuelto, pensar uma solução radical e pegar uma tecnologia emergente. E aí tienes estes três valores que são importantes, não? Hacer apuestas a largo plazo, adoptar uma experimentação ligeira, porque a experimentação me ajuda a reduzir aquelas incertidumbres que estamos falando antes, não? Y alinear las ofertas de productos o servicios de la innovación con la verdad de la marca. O sea, por ejemplo, en Google tenemos un propósito, organizar la información del mundo para que esta información sea útil y utilizable para las personas, ¿no? Entonces, en este caso, significa arrojadas dentro de Google o dentro de Alphabet, que é a empresa que tem Google, esta parte TENEX que tinha hablado, e Google Cloud, é organizar a informação do mundo para que seja útil. Ou seja, a informação de inteligência artificial, a parte de búsqueda de Google Search, a parte de YouTube, em um certo sentido, todas as inovações de serviços digitais que brinda, ou de hardware que brinda Google, estás com este link, com este propósito que acá en esta lámina estás marcado como la verdad de la marca, ¿no? Entonces, creo que es bastante importante. Largo plazo, experimentación ligera y alinear que estas soluciones están con link al propósito de la empresa. Y si hablamos antes sobre innovación como proceso, posso medir procesos de entrada, medir procesos per se e medidas de salida. Então, acá há um conjunto de exemplos em termos financeiros de la quantidade de ingressos de ventas por novos produtos e melhorias que se foram lançadas, ok? E aí, por exemplo, a quantidade de recursos de empregados que vou a poner em projetos de inovação. Como é um processo, posso medir-lo e posso criar KPIs específicos para medir o projeto de inovação. Tenho que fazer também uma gestão da carteira de inovação, não? Tenho que pensar no conceito que se chama de ambidestria organizacional. Tenho que pensar em alguns contextos mais de incertidumbre, tenho que fazer um search, tenho que buscar a explorar, como em inglês ou em espanhol é explore and exploit, não? Em português ou em espanhol estão os dois são a explorar, pero em explore em inglês é pensar alta incertidumbre, criar coisas novas. Depois que já la conozco, esto vai para o core de la companhia, ¿no? Entonces, nesse caso seria o exploit, e vou buscar eficiência e crescimento sobre algo que já é conhecido. E para cada tipo de projeto, de nível de incertidumbre, a metodologia de inovação pode ser distinta, não? Quando é um projeto de inovação incremental, posso utilizar um processo de desenvolvimento que se chama de stage gates, não? Mirar se estás cumprindo certos tipos de regras, quitar o projeto, seguir ou não seguir. Pero quanto mais alta a incertidumbre, por exemplo, de tecnologia, de adoção de mercado, devemos utilizar isto mais com enfoque no usuário, a parte de design, a parte de Lean Startup, da parte ágil, de poder fazer este teste de aprendizagem todos os dias, ou a implementação, de validar as hipóteses e compreender se aquilo que criamos, aquilo que estamos empurrando e projetando vai reduzir as incertidumbres e quedar aceito por el mercado.
Para hacer este tipo de experimentación, hay una sugerencia si es un producto o un servicio físico, digital o una experiencia o un proceso, distintos níveis que hablamos de fidelidad. Posso empezar una idea, un sketch en un papel, ¿no? Una pluma en un papel. Posso desarrollar un sistema em pantallas que se chamam clickable demos ou em pantallas clicables e mostrar para um cliente, wow, me encantou, hasta criar qualquer linha de código. Então, esta é uma forma de validar minha hipótese, fazendo o que chamamos em design o processo de prototipação ou experimentação. E um pouco mais abaixo, podemos perceber que quanto mais alto é o nível de fidelidade, mais time multidisciplinar é necessário, porque posso criar uma ideia, um sketch de uma nova aplicação, mostrar para o cliente e só uma pessoa ou duas pessoas conseguem fazer. Não é necessário um cientista de dados para validar uma ideia, por exemplo, com um cliente. E aí uma provocação acá com todos é, a que tipo de inovação está se aplicando mais no contexto de seu dia a dia? Inovação de produto e serviço, inovação de processo, inovação organizacional, marketing, ventas e suporte pós-venta ou de modelo de negócio. Então, esta é a primeira parte da charla para falar um pouco, então, sobre que é inovação e que tipo. E por que é importante? Porque quando estamos trabalhando em projetos de inovação, temos que definir quais são os logros e o tipo de êxito que estamos buscando. Há KPIs de projetos de inovação que são mais duros, complicados de definir de maneira muito detalhada no início, porque de acordo com as experimentações é que se vão a descobrir. Pero, em geral, há em um projeto de inovação uma inquietude, um problema de negócio de meu cliente, um problema da sociedade que quero quedar resuelto e por isto vou fazer estas experimentações. O segundo ponto de vista acá, que é a parte clave desta provocação, deste cambio de mindset, de ponto de vista, é que eu chamei acá de produtos para ecossistemas, não? Em geral, como eu tinha comentado antes, as empresas, as organizações criam e vendem produtos, bienes tangíveis ou serviços. Estou criando agora um produto novo para ajudar o cliente em uma tarefa específica. Pero, na verdade, esse é o que chamamos de ponto de vista de inovação de produtos, não? E o que é mais importante é pensar que o cliente não compra produtos ou serviços. Os clientes esperam que nestes produtos, estas inovações, lhe ajudem a fazer um trabalho. Em inglês se chama job to be done, não? Na verdade, alcançar objetivos. Então, há distintas fotos acá que uma pessoa está querendo buscar comprar uma roupa, ou a se divertir com amigos, ou a pagar uma conta, organizar suas ideias. As pessoas estão buscando alcançar objetivos. E há três tipos de objetivos. Objetivos funcionais, comprar algo. Social, comprar algo que vai estar bueno para mim perante meus amigos, perante meus colegas. Ou algo emocional. Então, temos que sempre pensar no ponto de vista de produto, mas no ponto de vista de objetivos. E esses objetivos temos que descobrir ao longo do projeto de inovação. Então, é como dizer que quando estou criando algo, criando um produto, inovação é sobre verbo. Tenho que descobrir quais são os verbos que meus clientes estão querendo potencializar. Os clientes estão querendo descobrir novas formas de conseguir manter o trabalho durante a pandemia. Os clientes, nossos consumidores, clientes estão buscando ensinar ou a permanecer continuamente trabalhando de casa em home office. Estou querendo planear a salida e generar cada um destes verbos que estão acá como sugerência. Tenho que descobrir as barreiras. As pessoas conseguem fazer, têm a habilidade de fazer, as pessoas têm o custo, o dinheiro para hacerlo, tienes dificuldade de acesso para hacerlo, por exemplo, um consumidor, queremos um chatbot, uma tecnologia de conectividade digital para uma pessoa que é idosa, por exemplo, que de repente pode não ter acesso ou habilidade para fazer este pago de maneira eletrônica. Tiene o tempo suficiente? ¿No? Entonces, hay una frase interesante y es, la gente, los clientes no compran productos, compran mejores versiones de sí mismos. Entonces, en los proyectos de innovación, cuando empecemos a dibujar productos
o cambio de produto para empezar una vista de ecosistema es pensar, este mi producto está apalancando qual verbo del día a día. ¿En cuál contexto? Porque posso pensar en un contexto profesional, un contexto empresarial, en el contexto personal. Y a veces esta persona es la misma y en cada contexto, en cada momento de la vida de este usuario que estamos dibujando, este es algo distinto, ¿no? Este el fundador de la empresa de cosméticos, se llamaba Revlon, ¿no? Este comentó, en la fábrica producimos cosméticos, en las tiendas vendemos esperanza. Entonces, esto es un poco retornando a aquel concepto de objetivos funcionales, que es comprar un cosmético, pero lo emocional es mejorar mi autoestima, ¿no? Y lo social es que estoy bien perante mis amigos, que ahora empecé un poco a salir después de la pandemia. Entonces, las personas están buscando en los productos, están buscando esperanza. Esperanza no es algo funcional, esperanza es algo emocional, ¿no? Y ahí, se expandimos, este es un trabajo que yo he hecho con la empresa de cosmético acá de Brasil, que es una consultora, ¿no? Es un canal de venta de esta empresa, ¿no? Y esta persona, que esta consultora de cosméticos, que se llama Carol Martins, es una persona que tiene un conjunto de necesidades, ¿no? Y no es solo ser una revendedora, una consultora de belleza, pero ela tiene distintas tareas para conseguir a trabajar. En los proyectos de innovación, mismo que sea innovación de producto y servicio, tienes que tomar en cuenta este punto de vista, ¿no? Y dentro de Google llamamos esto de jornada crítica del usuario. Tenemos que pensar, ¿para qué estamos dibujando esta solución? ¿No? Entonces, como emprendedor del sector de cosmético, tengo un objetivo. Mostré antes que hay distintos. Voy a elegir lo que es más importante junto con el cliente. Aprender sobre finanzas y administrar el flujo de caja y de cobranza, por ejemplo. Y para hacer esto, la persona hoy busca un contenido en la web, investiga cursos y habla con mis compañeros, decido y pago un curso y decido pedir un préstamo, ¿no? ¿Y dónde y cuándo esto se pasa? Entonces, cuando estamos pensando en la innovación y este mindset de salir para el producto, para el ecosistema, esto significa primariamente dibujar esta jornada de los objetivos que tiene los ciudadanos y consumidores de un proyecto de innovación, cómo esto va a apalancar, ¿no? Acá un ejemplo visual, ¿no? Planificar una salida nocturna con otros, claro, desde que permitido por causa de la pandemia, hay un conjunto de tareas por hacerlo, ¿no? Y este conjunto de tareas por hacerlo, mi rol o mi papel específico de la organización que está dibujando es que esta jornada sea, o mi canal, essa jornada sea más tranquila posible, ¿no? Y debería, como hablamos dentro de Google, tienes que ser data driven, tienes también que ser direccionada a datos. Posso mapear y debo mapear todos estos puntos de contacto que el cliente tiene, ¿no? Y si pensamos que la innovación de nuestro modelo de negocio, que acá en la de izquierda está representado visualmente por una herramienta visual que se llama cuadro o canvas del modelo de negocio, si mi negocio es servir a un consumidor final o si mi negocio es servir a empresas, en un cierto sentido, mi negocio es mejorar el modelo de negocio que es representado ¿no? por 9 cuadrantes, ¿no? Segmentación de cliente, relacionamiento con el cliente, canales, ingresos, propuesta de valor. Entonces, esos son los actividades, recursos, costos y parceros, son los puntos clave que todo negocio acaba operando. Entonces, si en alguna empresa de grupo EPM estamos a servir una otra empresa, por ejemplo, estamos acá servindo un modelo de negocio. Todo lo que estoy haciendo, tienes que mejorar este servicio de negocio. Entonces, pensar que no queremos productos, queremos experiencias para el usuario. Centrar no usuario significa construir conexiones emocionales. ¿De qué forma vamos a dejar la persona emocionalmente mejor con esta solución? Involucrar a los clientes en una experiencia perfecta y, como tenía comentado antes, utilizar los datos para generar estos conocimientos. Y con base a este conocimiento, por ejemplo, aplicamos tecnología del tipo inteligencia artificial para predizer un futuro comportamiento de una salida o de un ingreso, de una compra, de una fraude.
Entonces, estos datos son importantes para comprender y predecir futuros comportamientos de los usuarios, ¿no? La primera parte fue visión de producto, pero cambiando un poco, que no es sobre producto, es sobre la jornada crítica del usuario. Hay un segundo paso que se llama visión lógica de servicio, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque un artefacto, una solución digital, un teléfono, una página web, para hacer algo, es solo un producto, pero lo más importante es que ese producto me ayuda con algo. Ese ayudar con algo es establecer este beneficio. Y sabiendo que para hacer esta puente en este estado actual, que estás acá en verde, para el estado que está en azul, que es el estado futuro, como teníamos visto en la primera lámina, es lo punto clave de la innovación. Y estos nodos que están en esta parte empiezan a nos dar una clareza de la parte que se llama, que estos dos autores americanos llaman esto de una relación de integración de recursos para pensar en beneficio. Beneficio no solo propio, pero beneficio de un cliente, de la empresa y de un ecosistema. Y cada nodo de esto representa un actor. Entonces, ellos llaman que la innovación, por el punto de vista de esta lógica del servicio, esto significa conjunto de puntos. Los actores pueden ser empresas, personas, departamentos, un ecosistema completo. Esta forma de agrupar estos recursos, agrupar estas empresas, estos actores, mas compreender este proceso de transición hasta que levar ao estado B. Um exemplo tão simples como este, por exemplo, é YouTube. YouTube, para funcionar, necessita de los proveedores de banda ancha, ou seja, necessita de internet. Então, se quero dibujar algo que vai entretener pessoas, vai empoderar as pessoas e vai ajudar as pessoas a criar sus propios negocios, sean, por ejemplo, un influencer, un youtuber, hay un conjunto de cosas que tienen que estar alineados para poder funcionar. Entonces, esto que se llama esta visión de lógica de servicio. En este contexto de la visión de lógica de servicio, ¿no? Y de los productos, estoy empezando a conectar empresas a los clientes, ¿no? Entonces ya estoy mejor do que solo pensar en vender un producto o un servicio específico para un cliente. Na verdad, mi logro es aumentar el logro de suceso del consumidor y de mi cliente, ¿no? Y empiezo a hacer esto, definindo y dibujando su jornada crítica, o que es más importante para él, y conseguir entregar. Y cuando estoy ampliando, que no es sobre producto, es sobre ayudar al cliente a alcanzar sus objetivos, y en esta visión que tengo que trabajar siempre de forma, começo a conectar distintas empresas a este consumidor en el centro, ¿no? Hay un tercer punto adicional que se llama visión de plataforma. Acá no es plataforma tecnológica, acá es sobre conectar segmentos, ¿no? Entonces, por ejemplo, YouTube, conectamos personas que quieren producir contenido y personas que quieren consumir contenido. En Google de búsqueda, conectamos personas que están buscando encontrar algo que es importante para él, un tema de salud, por ejemplo, y personas que quieren ser encontrados, sea un medio de publicidad. O como Uber o como Airbnb, son modelos de negocio que se llama de plataforma. Conectan y en general son empresas que necesitan de una infraestructura tecnológica para conectar esses dois segmentos de cliente, ¿no? Pero lo punto de vista donde me gustaría delegar en esta provocación, en esta charla, es sobre visión de ecosistema. O sea, empezamos con el producto, pensamos en servicio, que es el beneficio e integración de actores, pensamos en plataforma para ligar en ecosistema. Entonces, ¿qué es un ecosistema? Es un conjunto formado por interacciones entre organismos, en caso de la naturaleza, organismos vivos y elementos químicos y físicos. Y estos componentes interactúan a través de transferencia de energía entre ellos y los demás elementos de su entorno. Si tomamos en cuenta este punto de vista de sistema, de ecosistema natural, si colocamos las empresas, son un conjunto de agentes, en general, organismos, agentes económicos y segmentos productivos de cualquier tipo de producto o servicio,
¿no? Los elementos químicos son los instrumentos financieros y la transferencia de energía es una intermediación financiera, por ejemplo, en un caso de una banca. Entonces, piensen en aplique, por ejemplo, en lo contexto de EPM. En su negocio que hace parte hoy, ¿cuál es la intermediación o cuáles son los elementos y agentes económicos que hacen parte para hacer el negocio un suceso? No necesariamente el consumidor final, pero la persona que hace algún tipo de instalación de algún tipo de utilidad. Y hay distintos tipos de ecosistema, ¿no? Entonces, podemos a pensar que posso criar ecossistemas internos, ou seja, estou encarando, por exemplo, um grupo tão grande como o EPM a hacer um processo de modernizar e transformação. Esto se llama entonces un ecosistema interno. Posso empezar depois de hacer creación de este punto de vista de ecosistema interno, posso trabajar con parceros para hacer, por ejemplo, una mejoría, un go-to-marketing conjunto. Posso pensar en, por ejemplo, hacer parcerías de innovación con fintechs, o sea, con las startups emergentes en el país y, por ejemplo, podría incluir este punto de vista de ecosistema en mi negocio, por ejemplo, con canales no bancarios, ¿no? Entonces, a este contexto de pensar que posso encarar o processo de inovação deste mindset de ecosistema, ¿no? De salir de produto para ecosistema, empezando internamente, hasta que possa llegar que uma informação possa vender uma informação específica através de uma tecnologia que se chama de APIs, por exemplo, ¿no? E foi hecho em aquela mesma búsqueda, aquela mesma pesquisa, research que se tinha comentado no início, não? Los ecosistemas empresariales digitales respaldan el valor empresarial, ¿no? Ese fue hecho en el final del año pasado, hoy en 3 años. Los grandes enfoques que están llevando hoy y que están cambiando un poco para el futuro están alrededor de satisfacción y compromiso con el cliente, o sea, cómo creo ecosistema para mejorar la satisfacción que el cliente tiene conmigo, ¿no? Reputación de la marca, capacidad de automatizar operaciones, innovación exitosa, productividad del empleado, inteligencia de mercado, competitividad, acceso a nuevos mercados, rendimiento financiero, agilidad, inovação ligeira. Ou seja, criar um ponto de vista, um mindset de ecossistema significa, principalmente hasta 2023, que consigo entregar coisas mais rápidas para o mercado quando estou trabalhando neste ponto de vista de ecossistema. ¿Por quê? Porque muitas vezes estou fazendo uma divisão de riscos de um projeto, não? Então, isso é sempre importante, pensar que a parte de vista de ecossistema que va, por ejemplo, por más, y ahí tenemos muy fuerte en todos los países la parte de ley de protección de datos, ¿no? Los datos anonimizados. En caso acá de Brasil, se recién lanzó la parte de Open Banking, ¿no? De que una persona en una banca puede proveer datos para una otra banca, pero los dueños de estos datos es el consumidor final. Pero el punto de vista es, ¿qué voy a hacer con este dato de Open Banking? ¿Es disminuir una tasa de interés para un préstamo? Entonces, los bancos están aún comprendiendo tecnológicamente, ya se colocaron en este contexto, pero el punto clave es pensar o que voy a hacer con esto, do punto de vista de organización y do punto de vista con el propio usuario. ¿Qué beneficio tengo en ese sentido de compartir una información bastante valiosa para mí? Si este punto de vista de ecosistema que estaba queriendo acá a proponer, entonces no es solo las empresas a conectar neste consumidor de estos servicios que cada organización está poniendo, pero empiezo a conectar entre las empresas, ¿no? Entonces, esto en este sentido va a ser beneficio para todos, porque son datos que están siendo interfaceados entre empresas, ¿no? Y si un cliente en general, para tener su problema resuelto o para tener un objetivo que sea alcanzable, en general tiene distintos proveedores de servicios. Entonces, un concepto bastante interesante, ¿no? Que se llama de la super aplicación, la super app. Fue muy común, empezó en China y en otros países, ¿no?
para que possa, através de um telefone celular, conseguir resolver todos os meus problemas, não? Independente se estás com o provedor A, B ou C. E para isto funcionar do ponto de vista de consumidor, é necessário ter este mindset, não de produto, mas este mindset de ecossistema. E claro, a tecnologia que vai depois a suportar este mindset, não? Então, uma reflexão acá, uma pergunta adicional para todo é, em seu contexto, ¿no? Em seu dia a dia, em sua organização, em sua área de trabalho, que tipo de visão está se aplicando mais? Visão de produtos, visão lógica de serviço, visão de la lógica de plataforma, estou servindo como um caminho para conectar personas, ¿no? Apalancar o negócio, por exemplo, de um contexto de business to business, de negócio para negócio, ou já estou neste contexto de visão da lógica de sistema, ¿no? Porque neste contexto, nossa provocação acá é não pensar em produto, pero pensar nesta jornada da visão da lógica de serviço, ¿no? Deste serviço que seja basado neste ponto de vista de ecossistema. E uma parte final acá é, se estamos falando que modelo de negócio de plataforma necessita tecnologia para conectar. Então, a tecnologia tienes que ser um enabler, tienes que ser um habilitador e a parte principal, né, de cierre, a parte de la cultura, ¿no? Então, é dizer também novamente que inovação não é um evento, é algo sistemático e também é acelerado e apalancado por la tecnologia, ¿no? E naquela mesma encuesta, não, em sua opinião, quais são os 3 maiores desafios enfrentados, no caso foi para uma banca, para conjunto de bancas, não, setor financeiro, para organizar um ecossistema? A, la inquietud es desarrollar la plataforma tecnológica, preocupaciones con seguridad, crear una experiencia de marca y cliente consistente, saber a qué ecosistema priorizar, crear una mentalidad, una cultura de ecosistema, o sea, este punto de vista de esta provocación es justamente uno de los blockers, que es los desafíos, ¿no? La plataforma tecnológica hoy ya no es tanto, ¿no?, este proceso, pero la seguridad, la información tiene que ser con seguridad por default, ¿no? Desde el inicio, ¿no? Gerenciar los parceros, ¿no? Entonces, en caso de bancas de Open Banking, la parte tecnológica ya quedó resuelta, pero la forma como voy a utilizar esta información es manejar los parceros dentro de ese proceso, ¿no?, de Open Banking. Entonces, en general, ¿qué se hace para crear o para habilitar tecnológicamente, ¿no? Posso hacer como se llama, joint ventures, ¿no? De crear alguma cosa. Posso fazer alianças estratégicas com meus parceiros de negócio de meu ecossistema e posso criar como eu poderia dizer, uma associação habilitada por uma API, uma forma de prover a informação, isso de maneira bastante simples e sencilla para qualquer pessoa poderla consumir, ¿no? Entonces, esto muchas veces se habla de data monetization, y este data monetization, apalancado por este punto de vista de ecosistema, va a ser habilitada por esta tecnologia que se llama APIs, de fazer um processo de consumir, receber, incluso a vender esta informação, para poder levar a cabo esta implementação de ponto de vista de ecossistema. Então, posso pensar nesta tecnologia como um meio, tanto na parte interna, não? Como, por exemplo, neste caso da Super App, como um ponto de vista de ecossistemas de parceiros que vou integrar neste contexto, hasta chegar em um ecossistema público. Gostaria de prover uma informação para qualquer startup do mercado, para consumir uma informação sobre mobilidade de uma cidade específica, não? Dentro de Bogotá, por exemplo, não? E estes possam ser, para pensar também em termos de negócio, como estou ajudando o cliente em distintos contextos, possa pensar que este tipo de tecnologia também me permite encontrar novas linhas de ingresso, porque recuerdan que falei no início, que é aumentar ingressos, reduzir custos, reduzir riscos e criar melhor impacto social. Posso aumentar ingressos
con esta información para distintos mercados de salud, agrotecnología, real estate. Posso criar um processo, como em caso de banca, como se diz, um banco como serviço, não? Um marketplace de informação e poder monetizar. E isto se passa produzindo uma grande quantidade de informação. E esta grande quantidade de informação, quanto mais aprendizado de máquina, não? Quanto mais inteligência artificial vou a poner sobre este dado, mais valor, mais insights vou a ter. Então, implementar um ponto de vista desta lógica de ecossistema é ter a informação com insights adequados para cada necessidade de negócio. Posso falar de risco, posso falar de uma parte comercial, de uma parte de marketing. Cada área de negócio tem seu objetivo, que é lograr o êxito de algum indicador específico. Pero do ponto de vista do cliente, ajudar o cliente a alcançar seus êxitos também, não? E algumas vezes a forma do cliente, não, do grupo IPM, alcançar seus êxitos, posso consumir a informação por distintos tipos de canais. Então, muitos se desenvolvem hoje coisas para escuchar, para voz, e não necessariamente é um teléfono celular que vou fazer um processo de interactuar, não? E esta quantidade de informação são insights para criar novos negócios, por exemplo, não? E há distintos tipos de empresas que estão já implementando em seus distintos níveis desta visão de ecossistema habilitado por tecnologia em lo setor de educação, setor de saúde, de retail, de tecnologia, serviços financeiros. Então, há distintos exemplos, não? E há alguns exemplos, por exemplo, em Europa, de uma banca, não? Esto, para pensar em novos canais, que é ABN AMRO Bank, que criou uma plataforma tecnológica, neste caso foi nós, para ajudar que outros bancos pudessem consumir a informação, não? Outros parceiros, incluso outros, os mesmos clientes podem consumir informação deste banco e de outro banco em la mesma aplicação. Então, se mostra que, em caso do setor financeiro, há começado bastante este conceito de criar este ponto de vista de ecossistema. ¿Por quê? Porque a quantidade de informação que hoje, atualmente, generamos como consumidores, como empresas, ter isto como, por exemplo, encontrado patrones nestes dados e fazer predições, por exemplo, com aprendizado de máquina, com inteligência artificial, que são coisas incríveis que se pode fazer com baixo custo e uma implementação bastante ligeira, é que de alguma forma possa aumentar ingressos, reduzir riscos, custos e aumentar o impacto social de um serviço que uma organização pública ou privada tem como compromisso com a sociedade, não? Então, pensar que tens que este processo, esse projeto de criar este ponto de vista de ecossistema, é pensar quais são os parceiros, não? De desenvolver este modelo de associação, criar um processo de arquitetura empresarial de processos e apalancado por la tecnologia, não? E tienes que ser tienes que ter benefício para todas as partes, não só para que lá começou, não? Então, tienes que criar este processo constante, tienes que ser adaptativo, sustenible e mutuamente beneficioso para todas as partes involucradas, porque tienes que ter sentido para todas as entidades que fazem parte deste contexto de inovação. E a última parte, para cerrar, não? Creio que talvez seja tão ou mais importante todas as outras, porque é a base da cultura, a base do processo de inovação, que é a cultura, não? Então, inovação não é um evento, é uma forma de pensar, não? É um mindset, são sobre valores e a forma como estamos trabalhando continuamente para conseguir implementar todos estes conceitos que hablamos antes, não? Então, há dentro de Google, e a compartilhar com vocês, não, que há estes 5 elementos que levamos como pilares, como mantra todos os dias. A inovação como cultura, foco em la solução de problemas, plataformas abertas,
creación de un equipo adecuado y usar las herramientas correctas. O sea, com a forma como estou produzindo e generando novas ideias. Há uma incubadora, por exemplo, dentro de Google, que se chama Área 120. Se buscarem Google Search Área 120 Google, vão poder mirar projetos e produtos novos que estão sendo criados por um conjunto de empregados que decidiram tomar 20% do seu tempo para promover esta inovação. E isto se passa por 6 meses, 100% do tempo em um projeto que se chama 20%, ¿no? Y, por ejemplo, compartir todo lo que puedas. Toda la semana tenemos una presentación con nuestro presidente global que comparte todo lo que está se pasando con la compañía. Y las personas que desarrollan YouTube, que desarrollan Google, Google Cloud, Ads, todo lo que sea, comparten este roadmap, este futuro deseable de cada uno de estos productos y servicios que están siendo desarrollados, ¿no? Una forma de colaboración radical y nunca temer fallar. Se habla, ¿no?, esto de safety space, ¿no? ¿Cuál este espacio específico para poder compartir sin el miedo, ¿no?, de compartir ideas que son básicamente malucas, ¿no? O foco na solução de problema, então, este conceito da jornada crítica dos usuários. Todos os desenvolvedores têm em sua mente de pensar para quem vou desenvolver e que objetivo de negócio estou ajudando, criar os prototipos de provar e conseguir captar dados para provar o caminho a converter a inovação. Plataformas abiertas não é solo sobre tecnologia open source, pero es compartir con ecosistema de personas, proveedores e informaciones, toda la información que se desarrolla, ¿no? Crear el equipo adecuado, la forma como contratamos y la forma como mantenemos la motivación de todo el equipo. Y la parte de tecnología, no sé si ya tenían comentado antes, pero hay 9 aplicaciones de Google que tienen más de 1 billón de usuarios. O sea, quando estou movendo qualquer ajuste no sistema, tenho que pensar que estou impactando por lo menos a vida de 1 bilhão de pessoas. Então, temos que pensar que a infraestrutura, os serviços e os sistemas têm que suportar um processo muito escalável. Então, isto é saber de utilizar as ferramentas corretas, não? Então, estes são os 5 passos que dentro de Google platicamos, estes 5 elementos, para que possamos continuamente, que Google possa ser percebido, ¿no?, por ustedes y por el mercado, por los consumidores, por las personas, como una de las empresas más innovadoras que tienes, ¿no?, en el mercado, ¿no?, en términos tanto de la tecnología como de la parte de la cultura, ¿no? Entonces, con esto, gustaría de agradecer mucho la oportunidad. Tienes acá arriba a derecha mi correo, renatonobre@google.com. Podemos continuar la conversación, incluso por LinkedIn, lo que sea. Entonces, me gustaría de agradecer de más por esta oportunidad. Muchas gracias a todos. Más caminos para la innovación desde diferentes ecosistemas, por tenernos conectados y atentos a tan excelente charla. Te invitamos a que pasemos a el café de innovación, a tomarnos un cafecito con Renato para que allí le hagamos las preguntas que tenemos aquí pendientes en el chat por responder. Vámonos por favor a la sala 3.